Olá, aqui é o professor Diego Carneiro e hoje teremos nossa segunda aula de estatística básica. Na aula de hoje aprenderemos mais sobre proporções e somatórios. Para entender o que é uma proporção, imagine um grupo com n indivíduos divididos em j categorias. Essas categorias são ditas exclusivas e exaustivas. Ou seja, se o indivíduo pertence a uma categoria, ele não pode pertencer a outra categoria. E ao mesmo tempo, a soma de todas as categorias exaurem o espaço, ou seja, o conjunto total de indivíduos. Então, defina NI é o conjunto de indivíduos que pertence à categoria I. A proporção de indivíduos na categoria I, então, ela vai ser dada pela divisão de NI, ou seja, o número de indivíduos na categoria I, pelo total de indivíduos. Note que, se eu somar as proporções entre todas as J categorias, essa soma vai me reportar o valor 1, ou seja, a soma das proporções me dá exatamente o valor 1. A porcentagem, então, ela é obtida multiplicando a proporção por 100. Outro conceito bastante útil é o conceito de razão e de taxa. A razão entre duas variáveis A e B é a divisão de A por B. Ela é usada quando A e B representam categorias separadas e distintas. Por exemplo, a razão dos contrários para os favoráveis em determinada causa é de 10 para 1. Então isso representaria uma razão. Por outro lado, a proporção, ao contrário da proporção, a razão pode ser superior à unidade. Já a taxa é uma quantidade que ela é expressa com relação a outra quantidade. Por exemplo, 40 km por hora. Eu tenho a primeira quantidade expressa em quilômetros e a segunda expressa em hora. Então aqui eu tenho uma taxa. Outro conceito importante são as regras de arredondamento. Para isso, nós desenvolvemos um algoritmo. Primeiro, observamos se o último dígito a ser arredondado é menor do que 5. Se ele o for, então eu diminuo a unidade. Por exemplo, se o valor que eu quero arredondar é 4,54, então, como o último valor é menor do que 5, o valor arredondado em uma casa seria 4,5. Já se esse valor não for menor do que 5, ou seja, for maior do que 5, então eu aumento uma unidade. Por exemplo, 4,56, como 6 é maior do que 5, eu arredondo para 4,6. Por fim, se esse último dígito for igual a 5, eu tenho duas possibilidades. Se ele for par, ele não se altera. Ou seja, por exemplo, 4,45, como o valor antecedente é par, 4, então o valor arredondado fica 4,4. Já se o valor remanescente for ímpar, eu aumento a unidade. Por exemplo, 4,55, como o valor remanescente é 5, é um valor ímpar, eu arredondo ele para cima. Então, 4,6. Por fim, introduziremos o conceito de somatório. É uma notação bastante útil para expressar uma soma. Vamos entender qual é a lógica dessa notação. Ela é dada por essa letra grega. O símbolo I representa a ordem do termo somado. O número 1 aqui indica o primeiro termo da soma. E o valor N representa o último termo da soma. Então eu consigo expressar uma soma de N variáveis dessa maneira. Somatório com xi com i variando de 1 até n. O somatório possui algumas propriedades, o que torna conveniente. Por exemplo, a soma de constantes. Se eu somar n constantes, o valor resultante será n multiplicado pela constante. Da mesma forma, se eu fizer um produto de constantes, ou seja, se eu somar a vezes xi n vezes, então eu vou ter a vezes x1 até xn, o que vai me resultar com a vezes o somatório de xi. Ou seja, se eu somar o produto de uma constante pela variável, esse a ele sai do somatório. Eu também tenho a regra da adição algébrica. Ou seja, se eu tenho um somatório de uma soma de duas variáveis, esse somatório vai ser igual à soma dos somatórios de cada uma das variáveis.
Tem ainda uma regra do quadrado da soma, ou seja, se eu elevo um somatório ao quadrado, esse valor ele pode ser expresso como sendo o quadrado, né, da soma. Se eu expandir esse produto, eu tenho a soma dos quadrados mais a soma de 2 vezes o produto cruzado das variáveis, né, correspondentes à soma, sendo sempre os valores diferentes entre uma variável e outra. Eu consigo expressar isso em termos de somatório, como sendo o somatório de xi ao quadrado, ou seja, dos valores elevados ao quadrado com i variando de 1 até n, mais 2 vezes, né, todos os valores são multiplicados por 2, o somatório de xi e xj, em que i é menor do que j. Por fim, eu tenho ainda a regra do produto de duas somas, ou seja, eu tenho o produto de um somatório por outro somatório. Note que se eu expandir esses parênteses, eu vou ter que o primeiro somatório é x1 até xn, o segundo somatório y1 até yn. Ao realizar esse produto, eu vou ter o produto de xi e yi, que seria equivalente a x1, y1, x2, y2, xn, yn, né, para todos os n valores, e os produtos cruzados, x1, y2, x1, y3, x1, y4 e assim por diante. Então eu posso expressar ele como sendo o somatório de x e yj, em que i é diferente de j, começando com i igual a 1. E é isso, esses são mais alguns conceitos iniciais que vão ser úteis ao longo da disciplina. E por hoje é só. Muito obrigado.